desperta. Vamos falar mais sobre economia, porque a gente tem falado bastante sobre a questão do consumo de energia. O assunto horário de verão foi só para a gente abrir aqui e chamar o nosso próximo convidado para bater um papo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é o economista Gessner Oliveira, que nos atende nessa manhã de sábado. Bom dia para o senhor, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana Paula, um prazer enorme conversar com você, com o Eduardo e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Gessner, muito obrigado. Você foi presidente da Sabesp, né? Então vou aproveitar o horário de verão aqui, porque tem um ouvinte aqui, que é o Marco Antônio, que está dizendo o seguinte: quando nós temos economia de energia, a gente tem que usar turbina, quanto menos turbina de água, os reservatórios ficam mais cheios. E você não guarda energia, mas você guarda água, que é algo que nesse instante a gente precisa e muito, né, Gessner? Olha, com certeza, Eduardo. A água é obviamente um insumo vital e as pessoas precisam ter um consumo muito consciente dessa água para não haver desperdício, como infelizmente há muito desperdício no Brasil. Mas hoje nós estamos vivendo essa situação de crise hídrica, mas diferentemente do que aconteceu em 2014, 2015, a situação para abastecimento humano não está tão crítica. É preciso monitorar. Algumas regiões tiveram mais problemas. Aqueles que nos acompanham, por exemplo, no estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba, se lembram que houve algumas restrições, rodízio. A empresa Sanepar tomou uma série de medidas porque o nível dos reservatórios para abastecimento humano estava baixo. Olhando a situação em São Paulo, do nível dos reservatórios de São Paulo, para essa época do ano, que é uma época que os reservatórios já estão mais baixos em função da estiagem, não é uma situação difícil. Obviamente precisa ser monitorado, mas não é crítico. Tampouco em Belo Horizonte, se a gente vê a situação da região metropolitana de Belo Horizonte, ou da situação da Copasa, que é a empresa de água de lá, também não há uma situação difícil. A situação é muito difícil para a reservação de água, para justamente, como o Marco Antônio destacou, para acionar as turbinas, para gerar energia hidrelétrica. Essa situação é muito difícil, sobretudo no subsistema sudeste, centro-oeste. Aí o nível dos reservatórios está muito baixo e tem exigido medidas realmente de muita atenção e medidas excepcionais, como a Câmara que foi criada, para evitar um problema maior, que, por exemplo, exija racionamento. Eu acho que dá para evitar o racionamento, mas é uma situação muito crítica que exige máxima atenção e coordenação de todas as esferas de governo. Estamos utilizando aqui o conhecimento do Gessner com relação à energia elétrica e água. Daqui a pouco a gente vai falar também, né, Ana Paula, com ele sobre a reforma tributária, porque afinal de contas mexe com o bolso de todo mundo. Exatamente. É aquilo que mexe com o bolso mais para frente, a gente não percebe tanto, né, Edu? Mas mexe muito. Agora, a questão do consumo de energia elétrica tem um impacto imediato. Agora, em julho, inclusive, a gente já está com a bandeira vermelha 2 mais cara, e em São Paulo houve mais um reajuste, inclusive, que já está sendo aplicado também. Então a gente está falando de uma conta que vai vir muito salgada, possivelmente, no mês de julho. Um mês muito frio, um mês em que principalmente o chuveiro está trabalhando como um louco, está enlouquecido. Muita gente deve estar aí passando por essa situação. Quem tem a sorte de ter um aquecedor em casa também está gastando. A gente pode prever o tamanho do impacto que isso vai ter nas contas da população, Gessner, agora no mês de julho? A gente está falando de um impacto de quantos por cento, por exemplo, da renda das famílias com esse reajuste a partir de agora? Olha, Ana Paula, você tem toda a razão. Tem de fato um impacto no bolso forte. Na verdade, já vem ocorrendo, porque a gente já tinha a bandeira vermelha 1, agora passamos para a bandeira vermelha 2, como você falou, e se a gente compara o índice de inflação nos últimos 12 meses, vamos pegar o IPCA, que é o índice oficial de inflação, ele está correndo por volta de 8%. A conta de energia residencial
está da ordem de 11%. Portanto, já vem sendo, nos últimos 12 meses, mais alto do que a média da inflação. O peso desse item, conta de energia elétrica para as residências, é de 4,24 pontos percentuais. É o segundo item mais importante do índice de inflação. Portanto, qualquer impacto, por exemplo, esse último impacto, você perguntou qual que é o efeito sobre o índice de inflação. Nós calculamos na Go Associados um efeito de 0,3 pontos percentuais. O ouvinte deve julgar, bom, mas isso é pouquinho. É que vai se somando aos vários outros itens e a taxa de inflação, hoje, ela já está, mais como mencionei, por volta de 8%, já superior ao teto daquele intervalo de meta de inflação estabelecido pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária. Então, é uma pressão forte, que a gente sente quando a gente vai pagar a conta de energia elétrica, obviamente, mas a gente também sente quando a gente compra quaisquer outros produtos que usam muita energia elétrica. Então, toda a produção, por exemplo, de aço, a produção de celulose, a própria produção de água exige muita energia elétrica. Então, a conta de energia das empresas de água aumenta e isso tende a bater na tarifa de água também. Portanto, é uma pressão, eu diria, Ana, Eduardo, que é um dos principais pontos de atenção da atual conjuntura. Gerner, falando nesta atual conjuntura, como gostava de falar Stanislau Ponte Preta também, na sexta-feira a gente teve, quinta e sexta-feira, nós tivemos alguma rebatida no mercado financeiro por causa de preocupações. Primeira vez que aparece quadro interno político, né, a tal da CPI e os efeitos das investigações, mas também como fator lá a reforma tributária. Mas peraí, o mercado financeiro há tanto tempo fala que tem que vir reforma, tem que vir reforma, tem que vir reforma. Quando chega ao Congresso Nacional a reforma tributária, a rebatida é para o lado da perda. Explica para nós qual foi o ponto, qual é a agulha que está entrando na carne dos analistas de mercado com a reforma que chegou para o Congresso Nacional, Gessner. Olha, Eduardo, as pessoas, quando analisam o mercado, sobretudo o mercado de ações, né, elas veem o desempenho das empresas. Então, se as empresas vão ganhar mais, vão lucrar mais, isso gera expectativas de alta nas ações, porque a ação de uma empresa nada mais é do que o valor daquele rendimento futuro que as pessoas esperam obter em termos de dividendos, né? E de valorização da própria ação. O que aconteceu? Havia, desde o início do governo, e há vários anos, há uma expectativa de uma grande reforma tributária. A gente sabe que o nosso sistema tributário é completamente maluco, distorcido, tem uma série de problemas e precisa ser reformado. Agora, a questão é que essa reforma, esse projeto não veio como uma grande reforma. Ele, na verdade, é um conjunto de medidas importante. Todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes vão ter que olhar com atenção, porque afeta a vida das pessoas no imposto de renda pessoa física, no imposto de renda pessoa jurídica e nas aplicações financeiras, nos investimentos financeiros. Na pessoa física, houve um alívio, um aumento da isenção para o imposto de renda pessoa física. Agora, a gente sabe que o cobertor é curto, o governo precisa arrecadar, ou pelo menos não perder receita, e houve um aumento ou pelo menos uma diminuição nas alíquotas de imposto de renda pessoa jurídica, que não foi na medida em que se esperava, né? Em particular, houve a taxação de dividendos e também a eliminação de um mecanismo que diminuía a carga tributária das empresas, que é o juros sobre capital próprio. Então, essas medidas, que ainda vão ser discutidas, elas foram levadas ao Congresso, serão objeto de muita discussão, não é, Eduardo e Ana? Eu acho que a gente vai ter, nos próximos meses, muita discussão em torno delas, mas a verdade é que
gerou um impacto ao criar a percepção de que a rentabilidade das empresas, muitas delas operadas em bolsa, poderia cair em função disso, ou não teve o benefício que se esperava lá atrás, no início da reforma. Então, isso gerou uma certa reação negativa, mas o debate está continuando. Quer dizer, eu ia dizer, o debate está apenas começando, mas não. É um debate que continua, porque esse não é um projeto acabado de reforma. Infelizmente, também não é um projeto muito articulado de reforma que nos leve para um sistema mais simples. São mudanças relevantes para imposto de renda da pessoa física, jurídica e aplicações financeiras. Mas o jogo está no meio, Eduardo. E esse ponto das aplicações financeiras, essa questão de cobrar 20%, como que é o ministro Paulo Guedes, sobre lucros e dividendos, o argumento que ele usou ontem é nenhum de nós, né, quem tem aplicação na Bolsa e, consequentemente, aufere lucros a partir dos seus dividendos, vai morrer de fome se pagar 20%. Faz sentido, né? Qual que é a discussão, então, propriamente? Todo mundo sabe que isso faz sentido, né? E quem deve pagar mais é quem recebe mais. Só que tem uma reação em cadeia que preocupa o mercado financeiro e também os economistas, não só pelo que vão pagar, como também pelo impacto que isso pode ter. Como é que é esse joguinho de equilíbrio do dinheiro que entra e do dinheiro que sai, Gessner? Eu tenho a impressão que ao taxar dividendos, não há nenhuma anomalia nisso, não é, né, Eduardo, nenhuma jabuticaba. Eu acho que é uma medida que vai na tendência internacional. O problema foi a calibragem, né? E também o fato de você não ter feito um tratamento isonômico em todas as aplicações financeiras, por exemplo. Então, quando o paciente está numa situação muito difícil, um indivíduo foi atropelado, é preciso muito cuidado para não ficar mexendo e você criar um problema muito maior para o organismo, né? Na economia, a mesma coisa. Nós temos um sistema tributário caótico, com muitas distorções. É preciso ser muito cauteloso ao mexer em algumas, por exemplo, aumentar o imposto em algumas aplicações e não em outras, porque você cria uma série de distorções. E foi, infelizmente, o que aconteceu com isso. Eu espero que, na medida em que a discussão avance, isso seja corrigido. E algumas coisas mais simples precisam ser feitas e já vêm sendo discutidas há muito tempo, mas, infelizmente, são meio que deixadas de lado. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil tem uma guerra fiscal extremamente nociva com alíquotas de ICMS que o ouvinte paga em vários dos produtos, nos combustíveis, por exemplo, com alíquotas que variam muito de estado para estado. Isso gera inúmeras distorções e, no entanto, não há um foco, não há uma energia na uniformização dessas alíquotas e, eventualmente, numa queda, num declínio suave e planejado dessas alíquotas. Eu acho que a gente deve abandonar projetos mais imediatistas de reforma tributária, disso, aquilo, e caminhar numa direção de uma reforma gradualista, de longo prazo, que aponte para um sistema mais simples, que não vai ser no próximo ano, no próximo governo, vai ser daqui umas 3, 4 administrações, mas a gente coloca a economia caminhando para o lugar certo, e isso teria menos impacto sobre expectativa, geraria menos apreensão e criaria um ambiente de negócios muito mais previsível e muito melhor para o investimento. Deveríamos aprender com a igreja, né, Gessner Oliveira? Reforma tributária, administrativa, é igual reforma de igreja. Às vezes leva muito mais tempo do que a gente gostaria, né? O importante é o cano não ficar pingando e subir a torre, porque a gente precisa, no fundo, ver o relógio. Quer fazer, já fazer direito, já fazer por completo, né? E não adianta, porque ninguém vai ser pai da reforma tributária, não vai ser esse governo que vai fazer, o outro. É uma construção da sociedade que demora muito tempo,
Eu acho que a gente deveria ser modesto no estabelecimento assim, das metas, mas muito ambicioso na implementação. Fazer conquistas pequenas, mas muito seguras e que não gerem esse desconforto, essas incertezas que o Eduardo mencionou, que geram no mercado. Você imagina alguém fazendo planejamento, não é, Eduardo, Ana, para o ano que vem, para os próximos 5 anos. Quer dizer, o quanto que eu vou pagar de imposto, como é que vai ser a tributação pessoa física, pessoa jurídica, como é que vai ser a administração do caixa, tudo isso no Brasil é incerto, né? E, obviamente, isso inibe as pessoas a fazer aquilo que a gente tanto precisa, contratar a mão de obra, fazer investimentos para fazer a economia crescer e realmente ter mais prosperidade, né? Gessner de Oliveira, falando conosco no Jornal da Bandeirantes. Gente, Gessner, é sempre um prazer ouvi-lo, a sua análise e também as suas informações. Um bom sábado para você, muito obrigado, hein? Obrigada, Gessner. Ótimo trabalho para vocês, um excelente final de semana para os ouvintes da Rádio Bandeirantes.